Se você curte Shura e batalhas insanas e também personagens bem overpower, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem com a gente explorar possibilidades de grandes lutas entre os Shuras candidatos a ser o verdadeiro herói. Esses confrontos que nós trouxemos aqui, provavelmente a gente pode ver eles nos jogos reais, mas outros não. Então vai ficar aqui a nossa lista de expectativa para esses confrontos, com base em rivalidades, objetivos, habilidades e até mesmo casamento de confronto aí entre esses personagens. Nosso primeiro Shijun que a gente trouxe aqui é com um personagem da primeira e outro da segunda temporada, que é entre a Nastic e o Psyanop. A Nastic é aquela anja, né, que praticamente imortal, que protege o padre. O Psyanop é aquela bolha que quanto mais a gente vê ele lutando, mais ele tá evoluindo. Eu acho que isso seria um combate muito interessante, porque esse Psyanop ele tá sempre em constante evolução, ele domina muito bem suas habilidades, enquanto a Nastic é um ser ali que até agora a gente não viu ninguém trazer desafios para ela, né? Então esse é um confronto que eu queria muito ver por conta disso também, para ver se teria um desafio ali para Nastic. Outra batalha bem interessante que selecionamos aqui para vocês, galera, seria entre Toroa e Alus. Há uma grande rivalidade e até a própria motivação do Toroa em querer participar dos jogos reais é em tentar recuperar uma de suas espadas ali que está em posse do Alus, né? Então uma batalha ali que cada um possui diversas armas bem diversificadas com habilidades super diferentes. Seria bem interessante de ver esse confronto, né? Fora que a gente pode ter até tanto ataques corpo a corpo ali, né? Bem próximos, ataques à distância também, que ambos conseguem fazer esse tipo de situação serem geradas. Fora que até poderes colossais, né? Sendo disparados ali de repente de ambas as espadas ali. Então, galera, seria um confronto muito legal de se ver, principalmente, né? Se a gente de repente vê uma pressão ali em super velocidade partindo do Alus contra o Toroa. Um baita confronto seria esse, e é um que está prometido entre o próprio Toroa, que quer pegar o Alus, né? Já o nosso próximo aqui são entre dois personagens da segunda temporada, que é a Linares Obsidiana e o Kuro. A Linares, para quem não lembra, né, ou não se recorda no caso, ela é uma vampira que tem até mesmo um grupo ali com ela, enquanto o Kuro é um clarividente que acaba assassinando as pessoas ali no modo stealth. Ele consegue prever muito à frente, como a gente já viu em alguns episódios, porém a clarividência dele está sendo perdida, né? Isso é um ponto a se pensar, mas mesmo assim ele já mostrou que consegue ver muito à frente no futuro. E a Linares parece ser uma pessoa muito estrategista, até porque quando ela teve um destaque, deu pra ver que ela já tinha bolado meio que um plano ali, né, pra acabar com quem tava querendo acabar com ela. Então seria muito interessante ver isso, de repente, a Linares se preparando para lutar contra o Kuro antes, e de repente ele antevendo o que poderia acontecer nesse combate, e já se preparando, né, antes mesmo dele acontecer, porque eu acho que qualquer confronto que o Kuro entrasse, seria muito assim, né, ele se prepararia antes. Então basicamente aí acho que seriam dois estrategistas frente a frente. Mas um ótimo confronto e uma batalha, na minha visão, muito mais estratégica, como o Bruno comentou, né, mais mental do que propriamente física. Falando já então aqui de outra batalha que seria muito interessante também, galera, não pelo lado físico, né, mas nessa linha ali de uma batalha muito mais estrategista, de repente até uma batalha que seja até rápida, né, de ambos os lados ali como um vencedor, que seria a Kia, que é a palavra do mundo, contra o Urra, que é ali. Ele que consegue, né, ter um quebranto ali em relação a qualquer tipo de magia, né, qualquer tipo de arte da palavra, por exemplo. Então seria muito interessante. Ela que tem uma habilidade extremamente apelona, né, perante os demais, e ele possivelmente ali, né, o seu calcanhar de Aquiles. Então essa é uma batalha, galera, extremamente interessante, apesar do Hulk também ter uma habilidade, né, física muito imponente. Acho que dificilmente ele apelaria para isso contra a Kia. Essa é a batalha que eu mais gostaria de ver da lista aqui, porque eu acho que são personagens assim muito diferentes e que dá até para dizer que o Hack é o inimigo natural da Kia, porque ela tem a palavra mais poderosa de todas, que se dobra, né, a realidade e a vontade dela. Porém, a habilidade da palavra é inútil contra o Hack, ele já mostrou que isso não faz efeito nele, e ele também dobra a realidade conforme a sua vontade. Esses dois personagens batendo de frente seria muito interessante, principalmente por causa disso. Já o nosso próximo aqui, a gente começa a voltar um pouco para
corpo a corpo, né, pro pau a pau aqui, que seria o Soujiro contra o Toroa. Soujiro, nosso protagonista, dá pra considerar que ele tá tendo destaque desde a primeira temporada, enquanto que o Toroa, como a gente comentou também já, é o imortal com várias espadas mágicas. Seria um confronto ali totalmente de espadachins, né? Enquanto a gente veria o Soujiro espada de Salgueiro simplesmente ali só com a sua espada, né, indo pra cima com todo o seu poder, a gente veria o Toroa tendo que suar ali e usar todos os seus recursos para conseguir bater de frente com o Soujiro. Seria um ótimo combate. E trazendo aqui numa linha também de mais um combate físico, porém diferente, seria entre Melee, né, o gigante, versus Psyonop, né, ele que consegue ali ter o conhecimento, as habilidades de todas as artes marciais que se passaram ao longo da história. Seria extremamente interessante porque, apesar do Psyonop ser um exímio, né, lutador ali, o Melee tem um corpo gigantesco, ele é muito forte, então seria bem interessante ver como o Psyonop lidaria ali com essa habilidade dele, porém com um oponente extremamente poderoso, fora que os ataques ali dele seriam muito perigosos para o próprio Psyonop, né? Ele que nunca perdeu uma batalha, galera, então eu hypo demais uma luta entre eles. Até por eles serem tão diferentes na sua forma física, né? Algo que dá mais interesse ainda nessa luta. Seguindo aqui, agora a gente vai para uma luta, digamos assim, de dois imortais, pelo menos é o que a gente acha, que é o Melextil e o Shulk. O Melextil, que é um golem, né, e uma quimera, ele tem dois seres dentro dele, então ele tá sempre evoluindo ali, conforme ele meio que morre, ele vai voltando, né, um revive o outro, e com essa evolução ele vai ficando cada vez mais forte. Enquanto que o Shulk é um ser que, pelo que deu a entender, ele morreu, voltou como morto-vivo e não sabe o que tá rolando com ele ali, né? Ele é meio que mortal, poderosíssimo. Eu diria até que no estado atual dos dois, ele é mais forte que o Melextil no combate, mas esse fato do Melextil ficar voltando toda hora, eu queria ver como que o Shulk ia resolver, né? Ia lidar com essa situação, e também o fato de aparentemente nenhum dos dois morrerem. Seria uma luta assim incrível que eu tô bem curioso para saber qual que seria o desfecho dela. Seria excelente, ainda mais que acho que é um personagem aí que ia pressionar demais o Shulk, justamente porque ele ter essa imortalidade, né, o Melextil, e também ele também possui a arte da palavra, né? Então seria um personagem que seria bom demais pra gente ver a que nível o Shulk consegue chegar. Uma outra batalha aqui que seria muito interessante, até pela proximidade, né, existencial ali dos seres, seria entre Luke Noka, que é o grande dragão, né, o grande imponente que também nunca perdeu, contra Alus ali, o corredor, né? Então dois dragões ali, um com a arte da palavra de gelo. Galera, seria muito interessante ver ali como o Alus lidaria com isso, né? Luke Noka que sempre esteve à procura de alguém ao nível dela para conseguir combater. Então, uma batalha aí, galera, seria muito interessante, né? Seria uma batalha aérea, muito legal de se ver. Principalmente porque a Luke Noka é uma personagem que não lutou ainda, né? Seria muito legal de ver você ali em ação, dois dragões bem diferentes uns do outro. E agora, seguindo aqui, nós teríamos a batalha de Hoskley, o Absoluto, contra o Soujiro, espada de Salgueiro. Enquanto a gente ali dá pra dizer que tem um cavaleiro todo pomposo, né? Do outro lado a gente teria aí o nosso protagonista mais largadão. Eu queria ver o Soujiro lidando com tantos recursos assim que o Hoskley tem, e principalmente também por eu gostar do Soujiro por esse estilo dele, né? E eu já não gostar tanto do estilo do Hoskley, eu gostaria de ver, por exemplo, o Soujiro ganhando dele, mas é um confronto que eu acho que tem chance de acontecer sim, porque eles são personagens bem diferentes em questão de personalidade. Então acho que dá uma rivalidade em cima disso, e também o estilo simples de combate do Soujiro contra o estilo mais rebuscado e complexo do Hoskley, aí eu acho também que torna uma luta mais interessante ainda. Essa é uma batalha que eu também gostaria muito de ver, galera. E como o Bruno já comentou, né, só complementando, até por ser uma batalha de espadachins, personalidades e objetivos muito diferentes, fora que um ali vem na base, né, das suas habilidades, e outro ali, né, vem de um meio político, né, podemos dizer ali um personagem meio lobista, né, porque ele vai sendo ajudado o tempo todo, como a gente já chegou a ver ele em batalhas, né, então seria bem interessante. E aí, para fechar a nossa lista aqui, galera, uma outra luta que a gente gostaria muito de ver seria entre Atu, a magia, versus o Melee. Novamente uma batalha a gente colocou aqui entre o Melee porque seria uma batalha física. Ela que por meio da magia consegue potencializar a sua força física, né, a sua resistência também, versus o Melee ali que a gente não viu ainda em lutas, né, mas seria extremamente interessante ver uma luta entre eles ali, né, um personagem com uma estatura ali, né, humanoide a gente pode se dizer, né, como um miniano,
como são os humanos dentro da história de Shura versus o Melee ali com toda a sua imponência física. Então seria uma ótima batalha de vermos. Vou trazer um bônus aqui, que é uma batalha de que aconteceu, a gente viu um pouco, mas não viu tudo. Lá na primeira temporada, a gente viu um confronto do Soujiro contra o Shulk. A gente sabe que a luta rolou, a gente até viu bastante dela, mas quando o bicho pegou mesmo, o episódio cortou, né? A gente foi ver outras coisas e depois a gente só viu os dois voltando meio que inteiros, né? Sem ferimentos graves. Eu queria ver até onde essa luta foi e o que aconteceu para que os dois parassem ali sem definir um vencedor. Já que ainda conhecendo o estilo do Soujiro, né, que gosta de enfrentar gente forte, o que fez ele parar? Isso é algo que eu gostaria que em algum momento aí num flashback oportuno o anime também trouxesse pra gente. Ótimo bônus aí que você trouxe, Bruno, e eu aposto sim que a gente ainda verá no anime essa luta novamente aí. Galera, esperamos que tenham gostado aqui do conteúdo e o mais importante, né, queremos saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que acharam dessas lutas, esses confrontos aí que elencamos. Se você acha que seria interessante dar uma misturada, de repente alguns confrontos entre outros aqui que a gente colocou, mas acabou não falando, ou se personagens que a gente não colocou nessa lista e você acha que seria interessante de ver, deixa aí nos comentários também que a gente faz questão de ler. Um recado importante para vocês aqui é avisar que no nosso canal temos um clube de membros voltado para nossa comunidade. Você assinando o nosso clube, você vai estar ajudando bastante a gente, impulsionando o canal a ter mais conteúdo, porque tudo que a gente arrecada aqui, a gente reverte em benefícios para o canal e para vocês também que vão receber benefícios assinando. Então clica aqui em Seja Membro, vai lá conhecer os planos que estão bem acessíveis para você. Também estamos em outras redes sociais, lá no TikTok e no Instagram, pesquisando a gente como Resenha no Jutsu, você vai achar nossos perfis lá, e no Instagram semanalmente a gente coloca a nossa grade aqui de vídeos com os temas que vão sair pela semana. E também pedir para você deixar o like, isso ajuda bastante o vídeo. Hypar ele também impulsiona bastante mesmo, e se inscreve no canal para ajudar a gente a conseguir mais inscritos e ter mais visibilidade aqui nesse mundão do YouTube, beleza? É isso, galera, esperamos que tenham gostado do conteúdo aqui. Indiquem para seus amigos, vamos expandir o canal aqui e nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, galera. Valeu!